alunos! Estamos aqui para mais um encontro em Geografia. Meu nome é Joyce, mas hoje a aula é diferente. A aula é ao vivo, então eu preciso da interação de vocês. Mandem recadinhos, perguntas. Vamos fazer uma troca nesse ambiente que se estabelece a partir de agora. Mas antes de iniciarmos, aquele recadinho de sempre para não esquecer. A atividade no Classroom mudou, então execute o link número 1, realize a atividade e aí sim sua presença foi garantida. Mas antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, vamos apresentar aqui quem está comigo, a professora Elaine. Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos ao Aula Paraná. Eu sou a professora Elaine e hoje eu e a professora Joyce vamos fazer essa aula com vocês, uma aula diferente. Não esqueçam, entrem pelo YouTube, quem está assistindo pela televisão, lá no YouTube estamos com o celular, mandem seus recadinhos para nós, façam as suas perguntas, que hoje o dia é para que nós possamos interagir. Para que iniciemos com uma proposta bem sólida, vamos agradecer a intérprete, a Elaine, que está aí conosco hoje, fazendo nossa ponte aí, e para entrarmos no conteúdo propriamente dito, vamos ver o nosso objetivo geral, que é fazer uma abordagem do que já foi trabalhado nos últimos encontros, falando sobre a urbanização da América, tivemos a última sobre a América parte norte, e também fazer uma retrospectiva com a parte da África que nós vimos anteriormente. Então, vamos fazer uma junção desses dois conteúdos que vocês já assistiram, e aí também vai ficar fácil para vocês elaborarem perguntinhas e mandarem para nós. Então, para a gente começar, vamos ao conceito de regionalização. Bora lá, professora? O que é regionalizar mesmo, pessoal? Lembram das outras aulas? Regionalizar é a parte dos limites, como essa região foi definida, como que a gente pode definir essa região. Professora, cadê o nosso mapinha? O mapinha está aqui, mas antes de continuarmos, tem o pessoal do Jacarezinho pedindo para a gente mandar um beijo bem legal, que está todo mundo firme na proposta e assistindo as nossas aulas. Bora lá então para o mapinha. Temos um aluninho aqui também, um aluno que é de Autônia, interior do Paraná. Bem-vindo, chama a família, chama o pai, chama a mãe, vem para cá assistir essa aula com a gente. Vamos voltar aqui para o mapa. Então, observem ali que nós temos dois mapinhas, o mapa 1 e o mapa 2. Se vocês observarem o mapa 1, ele é dividido em 3, ou seja, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Já o mapinha 2, ele tem duas divisões, a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Por que isso acontece, professora Joyce? Porque no mapinha 2 nós temos o aspecto linguístico como sendo o predominante. Na América, parte norte, mais especialmente Canadá e Estados Unidos, nós temos a predominância de colonização de tribos anglos e tribos saxões. Por isso, os idiomas inglês e francês. Já na América Latina, nós temos, além do francês, o espanhol e o português, que são de origem no latim. Por isso, a terminologia América Latina. Professora, antes da gente continuar, olha aqui, chegando vários recadinhos. Oi, eu sou o Pedro Henrique Souza, estuda no Colégio Estadual Campo Bituva de Campinas, no Assungui. Fernandes Pinheiro também, perto de Irati. Regiele, de Goixim, Escola Estadual Dr. João Ferreira Neves, manda um oi para mim. Oi para você, Regiele. Lucineide, de União da Vitória. Professora, sou de Jesuítas, da Escola Estadual Campo Barão do Rio Branco, mandou um monte de beijinho, abracinho, coraçãozinho pra gente. Ana Clara, de Colorado. Milena Constantino, do Colégio Estadual Otília Homero. Temos muitos. Aí aqui uma perguntinha, como vocês conseguem dividir a África Oriental, Meridional e Setentrional? Calma aí, pessoal, a gente ainda está na América, daqui a pouco a gente chega na África e fala sobre isso. Vamos continuar, professora? Já o Thiago Félix pergunta o que é regionalizar. E é importantíssimo para a gente fechar o que já vem na sequência. Regionalizar, Thiago, significa dividir, organizar. Então, dentro desse aspecto, as formas mais escolhidas e mais usuais para o continente americano é o aspecto físico e o aspecto linguístico. Mas não impede que você faça outras divisões. Então, regionalizar é dividir, o que é muito importante para o que vem na sequência. Na sequência, temos o nosso primeiro quiz. Nesse quiz, vamos fazer o seguinte questionamento. Sobre a regionalização da América,
Assinale a alternativa correta. Letra A, pode ser dividida em 3 partes? Anglo-saxônica e latina? B, de acordo com o aspecto físico, pode ser dividida em América do Norte, Central e Sul? Letra C, a forma de colonização pode ser usada como regionalização por Norte, Centro, Central e Sul? Bora lá acessar o aplicativo, vamos contar um tempinho e vocês vão fazendo lá. Vamos dar um ok? Vamos lá? Acessem aí, mandem a sua resposta. Estou acompanhando aqui. 45 segundos para vocês responderem. E aqui, vamos aqui, ó. Oi, manda um beijo para o Colégio 11 de Abril em Itapejara. Um beijo, Colégio 11 de Abril. Fiquem aqui com a gente. Matheus Guimarães Moreira, do Dona Branca, em Curitiba, lá aqui em Curitiba, no bairro do Bacaxiri. Tá acabando o tempo. Vamos Jean lá. Gabriel, do Tatuquara, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Gabriel. Espero que com Matheus, desculpe, com você também. Amanda Estrapasson, Arlinda Ferreira, de 4 Barras. Por que existem linhas pelo mapa e quais as características que definem seus nomes? Já vamos responder isso daí. Vamos primeiro se atentar ao quiz. Brian, do Etelvina Ribas, vocês são demais. Obrigada. Olha aí, professora. Que legal. E assim, participação maciça. 35% conseguiu acertar. Os outros, acho que foi um pequeno resuminho que faltou aí, mas vamos fechar a resposta correta. Letra B. Letra B diz que aspecto físico, a América pode ser dividida norte, central e do sul. Quer fazer algum complemento, professora? Sim, aqui, pessoal, observe, ele tem uma pegadinha nessa resposta. Porque olha a questão ali, a A pode ser dividida em 3 partes, anglo, saxônica e latina. Não existe anglo e saxônica. Lembram disso? É anglo-saxônica, que é uma só, e América Latina. Então, observem aí que tem sempre uma pegadinha para ver se vocês estão prestando atenção. Antes da gente passar, professora, olha aqui, nós temos alunos de Arapongas, como Miguel, a José Henrique, Miguel de Rolândia, Pedro Macedo, aqui de Curitiba, a Sara, de Pedro Macedo. Bom dia, professora, sou de Cascavel, Colégio Olívio Fracaro, mas coloca teu nome ali para a gente saber quem é você. Pedro Henrique, mais um do Colégio Estadual Campo Bituva, em Campinas, no Assungui. Professora, aqui sou de Jesuítas. Carla Toledo, manda um abraço para Ibaiti. Um abraço, Ibaiti. Vamos lá? Agora vamos continuar. O Matheus mandou um oi muito legal aqui para mim, hein? Muito obrigada, hein, Matheus? Na continuação, vamos falar um pouquinho sobre o histórico da colonização que antecede ao período que chegaram os europeus. Então, a gente pode fazer uma abordagem geral, destacando que o continente americano é o mais extenso em sentido norte e sul. Por essa extensão longínqua, nós vamos ter vários tipos de povos que se distribuíram ao longo desse grandioso território. E nós vamos ter várias tipologias de modos de vida. Então, nós vamos ter aquelas tribos mais simples, coletores, os agricultores também sistemáticos, mas também vamos ter tribos que se organizaram, tiveram uma organização política, econômica e até religiosa um pouquinho mais elaborada. Nessa perspectiva, então, vamos ter várias distribuídas ao longo do continente. Estas duas imagens refletem exatamente isso. Nós vamos ter essa primeira imagem, destacando os povos coletores, e temos aqui a imagem dos povos, principalmente destacados nos livros de história, os maias, os astecas e os incas, que tiveram uma elaboração mais sistemática, um aproveitamento de recursos, mais identificado a localização onde eles moravam. Quer fazer algum complemento, professor? Não necessariamente, é só eles observarem bem nas imagens que dá para ver que a imagem ali ao lado da professora Joyce é um povo mais rudimentar, não tinha tanto emprego de tecnologias. Quando a gente fala de tecnologias, a gente não quer dizer especificamente a tecnologia que vocês entendem hoje, tá? Olhem aqui, por exemplo, a organização dessa cidade, muito diferente da imagem anterior, certo? Professora, vários recados, não sei se, me perdoem se eu não consegui ouvir de todo mundo, mas tem muito recadinho, tá? Emily do Barra do Jacaré, Pedro Henrique de Ponta Grossa, perguntinha aqui sobre a África, já vamos chegar na África, pessoal. Lara, do Colégio Leonídia Pacheco, então tem muita gente.
Vamos passar, professora? Vamos na continuação. Falando sobre a questão da chegada do europeu, temos que fazer esse link antes e durante a chegada do europeu. A chegada do europeu, dentre a colonização mundial, ela se dá de maneira mais tardia, por isso aparece ali colonização tardia. Mesmo chegando mais tarde, ainda houve uma divisão entre colonização de povoamento e colonização de exploração. Na colonização de povoamento, você vai ter, como o próprio nome já diz, uma situação de ocupação do território, uma nova perspectiva de vida. Já na colonização de exploração, você tem a extração e a retirada de recursos naturais primeiramente. Depois foi mudando no decorrer do processo, mas vamos ter uma primazia que na América parte norte, na América anglo-saxônica, uma colonização mais de povoamento, e na parte da América Latina, uma colonização mais de exploração. Dentro dessa perspectiva, temos os povos que chegaram aqui, que foram, professora? Espanhóis, ingleses, franceses, os holandeses e os alemães. Lembrando que a exploração foi retirada de algum recurso desses países. Um exemplo típico é o próprio Brasil, que vieram os espanhóis, os portugueses para o Brasil e retiraram as nossas riquezas minerais, por exemplo, tá? Então, quando eles vieram para cá, não foi para povoar, diferente do que aconteceu lá na América do Norte, nos Estados Unidos, em que, principalmente com a Revolução Industrial, foram-se para lá, principalmente os ingleses, não é, professora? Isso mesmo. Os ingleses foram lá para os Estados Unidos, América do Norte, para começar ali a Revolução Industrial, que isso começou no Brasil muitos anos depois do que a professora Joyce explicou para nós, que foi bem tardia. E começou como? Com exploração. Professora, recadinhos do coração aqui, vários. Manda um beijo, Ana Beatriz de Maringá. Olha só, região norte do estado, mandando, tá em peso aqui. Mais uma aqui de Maringá também. Geisa, sou de Curitiba, do Elísio Viana. Queria saber quem descobriu a América, professora. A aulinha de história, gente. Como que vocês não lembram disso? Já vamos falar aqui. 4 Barras, Amanda. Sara, de Guaraqueçaba, daqui do nosso litoral paranaense. Vamos lá, professora? Muitos recadinhos mesmo. Mas agora, na continuação, vamos dar uma analisada dentro do mapa de relevo. Quando falamos da chegada do colonizador e da distribuição dos povos que anteriormente já ocupavam o território, temos olhar a perspectiva do relevo, que não determina o lugar onde as pessoas vivem, mas algumas vezes ajuda e algumas vezes atrapalha um pouquinho. A gente tem que fazer alguma sistemática de adaptação. Então, quando olhamos o relevo do continente americano, percebemos que a leste, do lado direito, nós temos regiões mais planas, planícies mesmo. Já no lado esquerdo, nós temos um conjunto de montanhas. Isso já denota uma facilidade, além do que esta região a leste está mais próxima do continente europeu, foi por onde eles chegaram. Então, assim, por uma questão até interessante, chegaram já pelo lado um pouquinho mais brando e começaram a sua ocupação. Claro que não foi aquela coisa fácil. A gente tem que imaginar que, por mais que olhando o mapa, percebemos essa característica de regiões mais elevadas à esquerda, estas áreas à direita também têm sua problemática. Florestas densas, às vezes o clima não era favorável ao que eles antigamente eram acostumados, além, logicamente, de outras adaptações com relação aos animais, toda uma coisa diferente com que eles se impactaram. E o relacionamento com os povos que ali já moravam. Então, dentro da categorização de relevo, temos que analisar que ele ajudou ou, muitas vezes, deu algum impedimento. Não é, professora? Porque, veja, quanto mais alto o relevo, dificulta a agricultura. Então, não tendo agricultura, não tem alimento, né? E como que aconteceu isso? Lembre de novo, fazendo link com história, puxando para o Brasil, a época dos jesuítas, não é, professor? Os bandeirantes, os desbravadores do país. Sempre eu tento puxar para vocês a realidade do nosso país. Por isso que eu puxo, mas nós estamos falando sobre a América toda, América do Norte, América Central e da América do Sul. Professora, tem alguma coisa interessante aí para nós
no seu chat. De perguntinhas, muitas, mas tem um recadinho muito legal da Tainara. Ela está pedindo um abraço muito legal, ela é do Colégio Plínio Alves Monteiro Tourina, de Colombo. Ela disse que está adorando a nossa aula, ela foi muito querida, então desde já agradeço também você aí, querida. Na continuação, vamos ao nosso próximo quiz. Vamos observar quais são as formas de relevo da América. Letra A, são altas cordilheiras do oeste, planícies e depressões do centro, planaltos e montanhas antigas do leste. Letra B, altas cordilheiras no centro, planície, montanhas do centro, planaltos e montanhas recentes no leste. E na letra C, altas cordilheiras do leste, planícies e depressões do centro, planaltos e montanhas antigas do oeste. Neste quiz, vocês não vão participar, por isso vamos fazer rapidinho. Quero que vocês agora me ajudem. Qual é a resposta correta? Vamos lá, professora, ver? Vamos ver rapidinho qual a resposta? Letra A. Acertaram aí? Tenho certeza que vocês estão espertos e não foram pegos de surpresa. Letra A. Sim, as altas cordilheiras, como nós vimos no mapa, estão a oeste e as planícies, depressões na parte central e montanhas antigas no leste desgastadas. Nós podemos até dizer que temos um exemplo ótimo aqui, a nossa Serra do Mar, que a gente vê a montanha, né, já aplanada, né, desgastada pelo tempo. Né, quando professora? a gente fala de relevo, lembrem, para vocês não esquecerem, quanto que é antigo. Quanto mais antigo, mais arredondado é, né? Quanto mais jovem, mais cume, mais alto isso é. Olha aqui, recadinhos, Brian, Mandaguari, manda um oi. Oi, Brian, Marco Antônio, do Aline Pichetti, aqui em Curitiba. Gosto muito do trabalho de vocês, obrigado, pessoal. Fazenda Rio Grande, Colégio Abílio Lourenço. Pessoal, não esquecem de colocar o nome de vocês para a gente mandar um abraço aqui. Super 941 Êxodo Urbano contribuiu para a urbanização. Olha aqui, uma perguntinha para nós aqui, já vamos responder. Camila, manda um beijo para mim. Beijo, Camila, a gente só não sabe de onde você é, não mandou aqui para a gente. Vamos lá? Então, sobre a perguntinha, dá uma retomada na perguntinha dele, professora. Que eu a acho perguntinha aqui. Êxodo, Super 941 Êxodo Urbano contribuiu para a urbanização? Então, assim, aproveitando o link da pergunta, encaixa com o nosso próximo slide. Dentro da ocupação, logicamente, nós tivemos processos históricos se relacionando. Dentro desses processos históricos, claro que alguns vão influenciar mais. Um dos que se destaca muito é o processo da industrialização. E quando se tem o processo da industrialização, o êxodo rural foi um dos grandes pontos, isso não só no Brasil, como na América como um todo, como no continente africano como um todo. Então, é ponto predominante dentro da perspectiva do crescimento das cidades para o mundo, o êxodo rural. Mas será que eles sabem o que é o êxodo rural? Será que todo mundo sabe o que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo para as cidades, tá? Ok. E na continuação disso, ciente do conceitinho, temos a perspectiva que a população e a economia do continente americano é ocupada de maneira desigual. Mesmo com o êxodo rural, alguns polos, algumas áreas foram mais atraentes. Por isso, nós vamos ter algumas situações bem visíveis. Vamos ter cidades litorâneas mais fortes, mais densas, mais populosas e também temos questões econômicas ligadas ao processo da industrialização. Áreas com mais indústria, áreas com mais comércio, áreas turísticas. Então, à medida que o tempo foi passando, nós vamos tendo uma diversificação de ocupação também. Por isso, vamos ter tendências. E, claro, sem esquecer, como já disse, a concentração na região litorânea. Não é, professora? Por que isso acontece? Já é histórico. Falamos aqui há 2, 3 slides que a colonização, tanto a de povoamento quanto a de exploração, começou por onde? Pelo litoral, que era, antigamente, vinha por onde, professora? Pelo mar. Pelo né? mar. Não tinha como ser diferente, tá? Recadinho aqui, Ana Letícia, de Curitiba, Colégio Estadual São Paulo Apóstolo. Por favor, beijo para você. Sou o Mateus José, de São José dos Pinhais, do Afonso Pena. Piraquara, professora Rosilda de Souza. Beijo, professora, que bom que você está aqui com a gente. Oi para São João do Ivaí.
Gosto muito de suas aulas, que ótimo. Obrigada mesmo, pessoal. Vamos lá, professora? Isso. Para a gente fixar bem o conteúdo, este mapinha está aqui para fazer uma abordagem da economia. Então, dentro da perspectiva que a gente falou dessa distribuição desigual, a gente percebe um número de habitantes aqui destacado. Veja que aqui aparece as áreas mais claras do mapa, mostram regiões densamente mais pouco povoadas. E já as áreas com tonalidade mais escura, mais cheias. Alguma coisa, prof? O que a gente observa bem, se vocês observaram lá o mapa de relevo, vocês conseguem observar que aonde o relevo é mais acidentado, ali na área de cordilheiras, aqui no oeste do continente, não é tão povoado. E também uma observaçãozinha aqui. Olhem que ao norte do continente americano também é pouco povoado. Por que isso, professora? O que temos ao norte do continente que também influencia? O clima, certo? Então, não é só o relevo que influencia no povoamento ser mais ou menos denso. Também o clima influencia, porque lá no norte nós temos um clima polar, clima frio, então não favorece, por exemplo, na agricultura. Vamos lá, professora? Então, pessoal, vamos abordar agora um novo slide. Neste slide, nós vamos ter um quadro comparativo do crescimento demográfico. Temos que ter a noção de que, como houve uma ocupação desigual, um redimensionamento também desigual na parte urbana, dentro dessa caracterização também temos áreas diferenciadas. Percebemos na América anglo-saxônica 2 momentos bem sólidos de ocupação. No século XIX, quando melhorou um pouquinho as taxas de mortalidade, diminuiu um pouco a natalidade, e mais tarde, com a diminuição da taxa de natalidade, um equilíbrio dessa urbanização mais recente. Já na América Latina... Mortalidade. Isso. Tá ok, professora. Obrigada. Ainda bem que a gente tem mais um aqui para ajudar, né? Na América Latina, nós temos aqui, então, um processo que ainda se estabelece no chamado explosão demográfica. Apesar disso, já estamos entrando no equilíbrio, né, professora? Então, a tendência é que gradativamente a taxa de natalidade vá diminuindo e a taxa de mortalidade também, a expectativa de vida cada vez maior também na América Latina. Só que, como frisamos em aula, dentro das características e identidades do lugar, sempre, pessoal, nunca fazer uma avaliação discriminatória ou pejorativa porque um ou outro, de maneira diferente, se apresenta. Na continuação, vamos agora falar da urbanização africana. Quer pegar lá, professora? De acordo com o relatório da ONU, até 2025, as áreas urbanas da África, quando eu falo África, não estou falando da África do Sul, que vocês confundem, estou falando do continente africano. Ele vai ter mais ou menos 65 milhões de pessoas. Imagine o que é isso. Estimativas indicam que isso vai passar de 900 milhões em 2040. Veja, gente, daqui 5 anos, 65 milhões de pessoas. Lembrando que esse continente característico tem áreas de uma intensa pobreza, né? Em que a taxa de natalidade aumenta e a taxa de mortalidade também. Tá? Lembre-se também aqui, professora, nós só temos países pobres no continente africano? Não, dimensionamos muito sobre isso durante as aulas de urbanização do continente africano. Falamos que muitos têm a situação ainda de identificação, IDHs e coisa, que mostra uma necessidade muito grande de adequação, mas isso já melhorou muito e a tendência é cada vez melhorar mais, porque existem vários aspectos em termos mundiais de colaboração, além daquele mercado global ligado a blocos econômicos que a gente falou também. Então, sempre, como frisei em aula, visa a identificação do lugar, a especificidade do lugar e entender que isso está para melhorar. Dentro dessa perspectiva, a gente tem que puxar alguns links que nós devemos resgatar do continente africano. Quer falar sobre isso, professor? Antes de eu dar continuidade aqui, tem aqui a Tainara de Colombo, do Colégio Plínio, diz que nós duas somos duas lindas, professora, que explicamos muito bem. Isso faz bem pra gente. Isso faz a bem, Adriane de Fátima, ela é professora, a professora Adriane, do Colégio Monteiro Lobato, do Céu Azul. Está mandando um beijo e um abraço para os alunos dela.
Gabriel, lá de Pontal do Paraná, o litoral, também está aqui com a gente. Vamos lá. Crescimento urbano e êxodo rural no continente africano. Por que acontecia isso? Pouca oferta de emprego nas áreas rurais, tá? Falta de medidas que fixem a população no campo e secas prolongadas em algumas regiões. Então, esses foram os motivos que levaram ao êxodo rural, ou seja, saírem da área rural e irem para os grandes centros, para uma área mais populosa e povoada. O que temos lá, professora? Aí, dentro dessa perspectiva, temos que analisar o crescimento econômico, porque esses são fatores, mas eles não são fatores determinantes, eles são fatores que estão ali acontecendo, mas junto com a evolução, com todo o procedimento econômico global, vão se adaptando. Por isso, logicamente, não só do continente africano, mas como outras localidades, que a gente pode destacar inúmeras, a gente percebe que fica muito comum a gente falar a seguinte problemática hoje da urbanização em termos mundiais. Cidades pouco conectadas, então a situação de internet, transportes, que também se apresenta no continente africano, não é uma coisa a mais, é algo bem comum no mundo. O desemprego, que também é uma problemática muito frequente em todo o planeta e tem se acentuado muito, principalmente nesse período que estamos agora, e também pessoas se avolumando e se concentrando em localidades de condição precária, não só no continente africano, mas em todo o planeta. Então, a gente percebe que é uma realidade comum e que não é exclusiva do continente africano. Ela é mais uma que corrobora com a situação problemática mundial. Esta imagem aqui mostra uma foto que poderia ser de qualquer cidade no mundo, mostrando a situação de volume das pessoas se concentrando na região. Professora, temos aqui a Yasmin Vitória, ela lá do Colégio Estadual Marechal Cândido Rondon. Ela diz que ela tem muita dificuldade para entender os conteúdos de geografia. Você tem alguma dica para ela? Ela pergunta qual é a dica que você tem para mim. Puxa, olha lá, eu acho que, sinceramente, a leitura é algo que vai te ajudar bastante. Quanto mais reportagens você acompanhar, mais itens que você vai buscar, vai fazer com que você aumente cada vez mais seu vocabulário e entre literalmente na geografia. Porque a geografia é uma matéria linda, ela é ampla, ela é gostosa de estudar, só que ela tem que ser constantemente atualizada. Então pode ser essa a dificuldade sua, mas se você estiver acompanhando o dia a dia, com certeza você vai chegar lá. Agora vamos a um quiz. Estamos lá com um quiz sobre a urbanização africana. Marque a alternativa correta. Letra A, o êxodo urbano contribui para a urbanização? Letra B, secas prolongadas em algumas regiões deslocaram pessoas ainda mais para o interior? Letra C, pouca oferta de emprego nas áreas rurais ajudou no processo de migração para as cidades? Quero ver vocês fazendo, mandem lá as suas respostinhas. Tá contando o tempo? Vamos lá, conta o tempo agora, reloginho marcando, quero ver. Vamos lá. Luana de São Miguel do Iguaçu, Colégio Castelo Branco, amo vocês, prof. Obrigada, pessoal. Amanda Estrapasson, de 4 Barras. Sou Rafael da Escola Apolo, aqui estamos atentos à sua aula. Que ótimo, professor. Metade do tempinho. Metade do tempo? Tá acabando, vamos lá, rapidinho. Mais uma aqui, Gabriele do Pontal do Paraná. Anne, professora, pelo amor de Deus, manda um abraço para o Colégio Jardim Consolata de Cascavel. Abraço para vocês de Cascavel. Vai acabar. Acabou, professor? Agora, 3, 2, 1. Vamos lá, quero ver quem acertou aí. Vamos ver quantos acertaram. Vamos lá, tempo acabado. Quantos efetivamente acertaram? Vamos lá. Na continuação, a gente já vai receber quantos? Olha aí, gente, nós tivemos 37 acertando a resposta. Vamos lá ver. 37%? 37%. Pouca oferta de emprego nas áreas rurais ajudou no processo de migração. Vocês deram uma confundidinha. Então, quando a gente fala sobre o processo urbano contribuiu para a urbanização, veja que ficou duas palavras muito parecidas, né? Então, na verdade, é o êxodo rural, por isso que não é a letra A. Já a letra B, secas prolongadas deslocaram as pessoas mais para o interior, na verdade, deslocou mais para o litoral. Por isso, então, foi um joguinho de palavras que talvez isso é que confunda algumas pessoas aí. Mas tenho certeza que agora vocês entenderam por que a resposta C, né, professora?
Certinho, porque confundiu, tem as pegadinhas aqui, né, pessoal? É, tem que ficar esperto. Eduardo de Fazenda Rio Grande, pessoal de Piraquara, pessoal da Escola Eunice Borges Rocha. Tem muita gente. Quais os fatores que contribuíram para o êxodo rural? Acabamos de responder aqui para o pessoal. Qual foi a resposta correta? A gente acabou de falar sobre isso. Então vamos lá. Na continuação, vamos efetivamente fazer uma abordagem sobre a regionalização para ficar parecida a análise com o que fizemos no continente americano. Dentro da perspectiva da África, vocês viram durante as aulas que existe a divisão física, América Setentrional, Ocidental, Meridional, Oriental e Central, mas em termos de urbanização, a mais usada é essa do lado esquerdo, em que você tem a África chamada do Norte, a África Setentrional, que fica acima do deserto do Saara e pega a região do deserto do Saara, e a África subsaariana, que pela terminologia, como vimos em sala, é a África abaixo do deserto do Saara, pegando um trechinho do deserto do Saara. Essa área delimitadinha, a área do Sahel, também a gente explorou ricamente nas nossas aulas. Se quiserem se aprofundar mais, voltem algumas aulas, fizemos uma abordagem bem sistemática sobre a região do Sahel. Quer falar mais alguma coisinha, professora? Não, está bem explanado por regiões e o aspecto populacional. Populacional. Vamos Na lá? continuação, quer falar isso aí, professora? Urbanização africana. A porção norte da África é a área mais urbanizada. E também nós vamos observar que é onde também tem uma parte dos países mais ricos, tá? Por quê? Depois, se a gente tivesse um outro mapinha aqui em cima, o que que nós temos? Nós temos a Europa. Então, também a gente pode fazer um link aí para vocês não esquecerem por que que é uma área mais urbanizada, por que que é uma área mais rica. Vamos lá, professora? A Letícia Tozeto de Francisco Beltrão diz que está adorando a aula. Beijão para ela aí. Na continuação, outro quiz aí. Vamos lá, gente. Sobre os aspectos gerais do continente africano, marque a alternativa correta. Letra A. A África é o maior continente do planeta? B. O continente africano é subdividido em África Mediterrânea e África Subsaariana? Ou letra C. Poucos países da África apresentam problemas socioeconômicos. Vamos lá para o quiz? Está marcando? Quero ver vocês fazendo para ver quantos efetivamente acertaram. Reloginho rolando. Vamos aumentar essa porcentagem de quem está acertando as questões aqui, hein, pessoal? Gabriela, da cidade de Londrina, manda um beijo para minha escola. Déia Alvarenga, amo vocês, estou acompanhando as aulas e estou amando. Que ótimo, pessoal. Essa é a intenção, é que vocês gostem realmente das aulas e a gente aproximar vocês um pouquinho mais desse contato aluno-professor, que eu acredito que vocês estão sentindo falta por aí, né? Tempo acabando. Mais 15. Wagner, por favor, manda um abraço para a Lapa inteira, principalmente para o Colégio Polivalente. Aqui é o Antônio Carlos da Lapa. Um abraço para vocês da Lapa. Ok. Foi, professora? Tempo acabado. Quero ver agora quantos acertaram. Vamos lá. A estimativa já vai aparecer, mas já vamos ver a respostinha. Letra B é a resposta correta. O continente africano é subdividido, dentro da perspectiva que nós estamos analisando, em África Mediterrânea e África Subsaariana. 70% acertou. Gostei de ver, pessoal. Estão ali firme no propósito. Vamos lá. Na continuação, fala aí, professora, sobre a urbanização da África Subsaariana. Urbanização da África Subsaariana. Historicamente, elas desempenham um papel importante, um papel econômico muito importante nessa região e político também. Por que eu falei para vocês? Foram colonizados por quem? Por europeus. Desenvolveram-se aonde que a professora Joyce já falou para nós, principalmente a área litorânea. Vamos lá, professora? Tem o quê? Uma moderna infraestrutura. A entrada de mercadorias ela é favorecida, ou seja, então se entra mercadoria, também entra, tem mão de obra e também tem o produto bruto, a transformação, que ali nós temos então a industrialização, a exportação de produtos agrícolas e minerais. Por que minerais mesmo, professora? Lá nós temos muitas jazidas de minerais, tá? Muitas jazidas. Quais são as zonas costeiras? Então, a cidade de Lagos, Acras, Dakar, Cidade do Cabo e Joanesburgo são os principais centros econômicos da África
subsaariana. Vamos lá, professora? Na continuação, logicamente, dentro dessa perspectiva de urbanização, os problemas também foram se avolumando. E temos que não é diferente no planeta todo, áreas com melhor distribuição na organização do espaço urbano e outras com essa menor organização, o que dá para ver nessa imagem. Então, literalmente, não é diferente no mundo todo, mas lógico, sempre buscando melhorias, sempre buscando correr atrás para que haja uma melhoria na qualidade de vida das pessoas nas áreas urbanas. Dentro desta perspectiva, alguns itens devem ser destacados, né, professora? Que as áreas centrais estão agora mais densamente ocupadas na África, com o tempo, claro, vão melhorando gradativamente, mas ainda existe uma carência de infraestrutura de transporte, telecomunicações, além de uma governabilidade um pouco mais organizada, e isso inerente no planeta todo também. Temos multinacionais de várias localidades, americanas, europeias, asiáticas, mais uma carência. A carência que se verifica mais hoje é no ramo alimentício e de roupas. Aqui uma imagem da Cidade do Cabo, uma das belíssimas, amplamente divulgada para o aspecto turístico. Mas vamos lá, professora, na continuação, algumas abordagens que refletem o que temos para a perspectiva futura do continente africano. Quer falar um pouquinho sobre esse quadro, prof? Veja lá, do que está falando? Megacidades. O que é uma megacidade? É uma grande cidade, maior é uma megalópole. Quais que nós temos? Olha ali, primeiro lugar tem Tóquio e Japão, 2016 essa perspectiva, tá? Qual é a quantidade de pessoas? Aqui está em quilômetro quadrado, professora? Não, só percentual de milhões de habitantes. Por que essa pergunta? Porque às vezes a gente confunde, nós estamos falando do que? População, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, veja, Tóquio é uma cidade com uma perspectiva econômica muito maior do que a cidade de Lagos, na Nigéria. Mas olha a quantidade de pessoas. Então, se nós compararmos só Tóquio com Nigéria, qual é a perspectiva, qual é a cidade mais pobre se a gente comparar? Tá? Tem mais pessoas na Nigéria, mas a perspectiva de vida é melhor ou pior, professora? Nós temos que fazer essa análise, mas não esqueçam, para entender bem a sistemática, que o conceito de megacidade são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, dentro desta análise, a tabelinha, ela quer mostrar para vocês que algumas cidades estão no top desse ranking. Foi feita pela Universidade de Ontário essa tabelinha aqui. Dentro dessa perspectiva, você observe que nós temos aqui cidades asiáticas, cidade na América, na Ásia, Ásia, América. Então, nós temos uma concentração de cidades com mais de 10 milhões de habitantes em 2016, mas nesses continentes. Quando a gente olha para 2100, a gente tem uma perspectiva, não é algo certeiro, mas é uma perspectiva que haja uma concentração grande de cidades com mais de 10 milhões de habitantes na região da África. Isso mostra uma crescente taxa de natalidade ainda. Então, eles ainda estão em explosão demográfica, que não é algo pejorativo, é algo que serve para análise, para você ter uma noção de como é que vai evoluir. Quer complementar mais uma coisinha, professora? Não, acho que você explanou bem essa tabela. Aluninhos do Aline Pichetti pedindo beijo. Aluno do Colégio Pedro Macedo aqui em Curitiba, um abraço para vocês. O que temos agora, professora? Agora nós temos o último quiz de hoje. Vamos para a nossa última atividade para ver, literalmente, se vocês estão acompanhando aí rapidinho. Vamos lá. Assinale o item que segue com relação dos fatores que apresentam problema na urbanização africana. Letra A concentração urbana no interior do continente em megacidades. B, a exploração de recursos naturais que vem sendo feita de forma predatória. E C, a interferência do componente étnico, que ameniza as disputas pelo poder. Bora lá, reloginho, vai rodar? Vamos ver? Fazendo aí. 45 segundos para a gente ver essa resposta. Até lá, vamos lá. Manda um beijo para o Colégio Doutor Marins Alves de Camargo, em Paranavaí. O que a gente observa aqui, que está ótimo, é a participação de principalmente muita gente, pessoas da região norte do estado do Paraná, pessoas do litoral, aluninhos ali do litoral. A gente agradece imensamente a participação de vocês aqui na aula. Isso. Professora, como é que tá aí? Será que logo... Mais 15 segundinhos aí, vamos lá.
Mais um pouquinho, já vamos ver a resposta. Ótima participação, sempre estejam interagindo. Quanto mais a interação, mais é a fixação de conteúdos. Então, quanto mais vocês participaram, mais você vai assimilar. Sei que o momento não é muito favorável, mas temos que fazer o que podemos para sempre evoluir. Tempo acabado, vamos lá para a respostinha. Vamos lá, respostinha letra B. Vamos ver quantos acertaram. 54%, professora, estão espertos. Estão espertos. Por que não é a letra A, prof? Concentração urbana no interior do continente? Não, não é no interior. O que nós estamos frisando desde o início é a área litorânea, pessoal. Olha aqui, professora, que bacana. Escolas quilombolas e indígenas aqui com a gente. Um abraço para eles. Muita gente participando. Vamos. Agora, na continuação, vamos finalizar fazendo uma retomada do que vimos hoje. Então, dentro de um aspecto geral, nós fizemos um dimensionamento da regionalização, conceito e tipologia, tanto da América quanto da África. Fizemos também uma abordagem de quais eram as regionalizações mais usuais, né, prof? Então, dentro da parte da América, utilizamos mais a América, parte linguística, anglo-saxônica e latina. E dentro do continente africano, fizemos uma abordagem mais sistemática em cima da região norte e da África subsaariana. Quer complementar, professora? Bom, outra coisa que vocês não podem esquecer, então, é o quê? Lá que a parte mais economicamente ativa da África é a parte subsaariana, certo, professora? Certo. Principalmente ali, toda a área litorânea e porque aquela região, colonização principalmente por europeus. Agora aqui, um último recadinho nosso aqui, o Leonardo mandando um abraço, diz que nós somos demais do Colégio Vinícius Moraes. E agora, para terminar a nossa aula, o que nós temos é a agradecer, não é, professora? Agradeço muito estar aqui com você, ter participado aqui com você. Agradeço imensamente todos os alunos, todo o estado do Paraná que participaram aqui com a gente e toda a equipe técnica que está atrás das câmeras, né, professora, nos ajudando nesse processo. Isso, o pessoal está aí, tudo junto. Juntos estamos fazendo o máximo, gente. Façam aí também que a gente vai crescer muito ainda durante esse processo. Vamos finalizando, até um próximo encontro. Amem a geografia, porque a geografia vai amar vocês com certeza. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.